E aí, galerinha, maravilha da natureza, como é que vocês estão, fofinhos? Preparados para dar continuidade no estudo do magnetismo? É isso daí, tamo junto então. Dando continuidade nas configurações, né, que podem gerar campo magnético, hoje a gente vai explorar o que nós vimos na semana passada, ou desculpa, na aula passada, que é o campo magnético em espiras circulares. Se a gente pega, galera, uma espira circular, um fio, e vai enrolando ele de maneira a ter um certo número de voltas, nós temos uma configuração denominada bobina, ou bobina chata. Não é porque ela é chata que vai te perturbar, não. É porque ela é achatada. Isso quer dizer que a sua espessura, né, é muito menor do que o diâmetro da espira. O que isso quer dizer? Olha só essa figura, galera. Aqui a gente tem uma bobina chata, tá vendo? A gente tem um número N de espiras iguais enroladas em torno de um eixo, tá? Isso faz com que o campo fique amplificado no caso da passagem da corrente elétrica aqui pela espira. Observe que a intensidade desse campo vai ser dada pelo número N, que é o número N de voltas, vezes o campo magnético de uma única espira, que é o que nós vimos na semana passada. Falei semana passada de novo, ganso, jumento, que nós vimos na aula passada. Vai saber se faz uma semana que você viu aquela. Burro! Então, fofos, essa é a intensidade. Se a gente pega aqui olhando de cima, olha só, a gente teria alguma coisa bem fininha em relação ao diâmetro dessa bobina, beleza? Desse enrolamento de espiras, de N espiras. A direção é a mesma direção que a gente viu na espira circular, ou seja, perpendicular ao plano da espira, e o sentido é dado pela regra da mão direita. Então, se você colocar aí o dedão na corrente elétrica, sua palma da mão vai estar de acordo com essa figurinha que você está vendo aí, para a sua direita. Tem que entortar a mão, viu, galera? Tem que entortar a mão, porque senão não rola. Beleza? Então, essa é mais uma configuração que a gente pode fazer enrolando o fio e fazendo passar corrente elétrica por ele. Agora, se a gente pega esse fio e enrola, e o comprimento desse enrolamento fica maior do que o seu diâmetro, a gente tem uma outra configuração denominada solenoide. O solenoide é um enrolamento comprido, tá? Comprido de fios que serão percorridos por corrente. O que nos interessa é o campo no interior desse solenoide, já que ele é praticamente uniforme. E externo é praticamente nulo, tá? Então o que nos interessa é aqui no eixo. Isso daqui tem várias aplicações, galera. Principalmente quando a gente coloca um material ferromagnético aqui no eixo desse solenoide. Quando a gente coloca um material ferromagnético aqui, ele se magnetiza e, por consequência, aumenta a intensidade desse campo, podendo ser usado como um eletroímã. Eletroímã. Não sei se você já viu, mas tem alguns guindastes em filmes que pegam ali no ferro velho o carro e colocam ele em outro lugar. Aquilo ali é feito com um material, com um desse daí, um solenoide com um eixo material ferromagnético. É um eletroímã. Imagina você põe um ímã lá, gruda lá o carro e o carro não sai mais. Você tem que controlar. E você controla ligando e desligando a corrente elétrica. Porque só vai ter o campo magnético quando a corrente elétrica estiver se formando aqui pelos fios. A direção é no eixo do solenoide, que é perpendicular ao plano das espiras, dos enrolamentos, e o sentido é dado pela mesma regra da mão direita. Beleza, galera? Muito bem. E a intensidade desse campo magnético aqui no eixo do solenoide, que se transforma num eletroímã, que tem polaridade, é dado por uma relação bastante simples, que é essa daqui, ó. Olha só. É a permeabilidade magnética, como é de se esperar. A corrente elétrica, quanto mais intenso, maior o campo. E aqui é o número de voltas pelo comprimento.
é o número de enrolamentos aqui, de voltas na espira, pelo comprimento. Então, essa é a expressãozinha da intensidade do campo magnético. Observe que ao colocarmos aqui no eixo um material ferromagnético, nós estamos mudando isso daqui. Isso daqui aumenta. E aí a intensidade do campo aumenta para o mesmo valor de corrente. Ao colocarmos aqui um eixo com material ferromagnético, a gente altera a permeabilidade magnética. Fechou? Então, aqui nós temos a expressão da intensidade desse campo magnético no eixo do solenoide, desse enrolamento. E para finalizar essa parte de corrente elétrica gerada por configurações, eu vou comparar todas que nós vimos, beleza? Olha só, aqui a gente tem a do fio, na aula passada a gente já observou essa mesma figura. Aqui a gente tem uma única espira circular, aqui no eixo. Poderia ter mais umas voltinhas para ser a bobina chata. E aqui do seu lado direito, nós temos um enrolamento que é um solenoide. Colocamos aqui uma limária de ferro, materialzinho um pozinho de ferro, acionou a corrente elétrica, pá, a limária de ferro se alinha com o campo magnético naquele eixo, naquela direção e naquele sentido. Repetindo, o que eu falei na aula passada, não tem como a gente saber se o campo magnético está para a esquerda ou para a direita, por conta do sentido da corrente que a gente não sabe, mas com certeza vai ser perpendicular ao plano das espiras aqui, assim como nesse, e vai ser dado pela regra da mão direita, assim como nesse caso. Fechou? Então aqui a gente finaliza a parte de geradores de campo magnético por meio da corrente elétrica. Então, recapitulando, nós temos os ímãs naturais, que são aquelas pedras que geram em torno de si um campo magnético, e nós temos o fio retilíneo, a espira com uma volta, a bobina com N voltas e o solenoide compridão com várias voltas. Esses são os caras que a gente pode analisar que geram campo magnético por meio da corrente elétrica, exceto os ímãs naturais, logicamente. Ok? Então fica assim. Na próxima aula a gente vai começar a estudar as interações de cargas elétricas com o campo magnético. É muito importante esse tema, é o que explica as auroras boreais, por exemplo. E tamo junto, até a próxima. Grande abraço, amiguinho, valeu!